Ministério Público Federal solicitou à Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que reconsidere decisões do relator no processo que apura um esquema de venda de decisões judiciais. O inquérito foi enviado ao STJ por envolver membros do Judiciário. Um dos pedidos requer o desmembramento do caso para que as outras pessoas sejam julgadas na Justiça Comum. O relator foi contrário a essa solicitação. O golpe investigado envolve liberação irregular de verbas da Previdência para municípios inadimplentes. O esquema de venda de liminares e sentenças judiciais foi desmantelado pela Polícia Federal em 2008. Com pagamento de propina, a quadrilha conseguia obter decisões que ordenavam a liberação do Fundo de Participação de Municípios para prefeituras de Minas Gerais em débito com a Previdência. Segundo a Constituição, somente os municípios que estão em dia com as contas do INSS podem ter acesso ao repasse. A investigação revelou o envolvimento de centenas de pessoas, entre elas advogados, funcionários do governo, um juiz e desembargadores. Por isso, a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público Federal ao Superior Tribunal de Justiça com o pedido para que o inquérito fosse desmembrado. Dessa forma, os envolvidos que não contam com foro privilegiado poderiam ser julgados com mais rapidez na Justiça Comum. Mas o pedido foi negado pelo ministro Nilson Naves, que até o anúncio recente de sua aposentadoria era o relator do inquérito. O Ministério Público Federal pediu que a Corte Especial do STJ reconsidere a decisão do ministro do processo, que agora conta com um novo relator, o ministro José de Castro Meira. É importante que a ação penal no STJ seja deflagrada, mas aquilo que não for parte do STJ, que não for da competência do STJ, que vá para o seu destino, seja para as justiças estaduais ou federal de primeira instância, para que essas pessoas, esses funcionários, advogados, despachantes, lobistas, que ajudaram nessa grande organização criminosa, também respondam e não se beneficiam pelo passar do tempo, pelo esquecimento, e até pela prescrição. O MPF quer também que o Superior Tribunal de Justiça reavalie a decisão do ministro Nilson Naves de suprimir um trecho da denúncia que trata do comparecimento do próprio ministro na cerimônia de posse de uma envolvida no esquema ao cargo de desembargadora do Tribunal Regional Federal. A explicação foi que o trecho cortado apresentava expressões injuriosas. Mas para o autor da denúncia do MPF, o que preocupa não é o conteúdo do que foi suprimido, e sim o dever constitucional do juiz de não se envolver na produção da denúncia. A figura do Ministério Público foi criada historicamente para poupar o juiz de ter que acusar, para ele poder sentar no pedestal dele, ouvir os dois lados e as duas versões, melhor dizendo, né? A versão de que a pessoa possa ser culpada e a versão de que a pessoa possa ser inocente e julgar com imparcialidade, sem se imiscuir nem na atividade da acusação, nem na atividade da defesa. O Fundo de Participação dos Municípios é composto por recursos do Imposto de Renda e do IPI. Segundo a Constituição, 22,5% desses tributos devem ser repassados ao fundo. No Rio de Janeiro, o Ministério Público Federal confirma fraude no concurso para a Polícia Rodoviária Federal. Além de candidatos, funcionários da fundação responsável por organizar o concurso estavam envolvidos no esquema. No final do ano passado, candidatos que participaram do concurso da Polícia Rodoviária Federal procuraram o Ministério Público Federal no Rio de Janeiro. Eles encaminharam denúncias de irregularidades no processo seletivo. Nós apresentamos esse dossiê em novembro do ano passado para a Procuradoria e você pode ver aqui, os cartões estão completamente errados. Os cartões foram preenchidos à mão quando os cartões de resposta deveriam ter sido entregues impressos para os candidatos. A suspeita dos candidatos levou o MPF a apurar o caso. A investigação identificou problemas com a aprovação de 27 candidatos, que foram beneficiados por um esquema que envolveu funcionários da Fundação de Apoio à Pesquisa, Ensino e Assistência, a FUNRIO, responsável pela organização do concurso. As pessoas que fraudaram estavam em salas extras, salas que foram criadas virtualmente para burlar o concurso. A sala efetivamente não existiu. Foi-se feita supostamente uma sala, no qual colocaram-se pessoas nessas salas, sem que efetivamente essas pessoas estivessem nessa sala. A FUNRIO reconheceu que houve fraude e as 27 pessoas aprovadas foram eliminadas do concurso.
O MPF ajuizou ação de improbidade administrativa contra a fundação e seu presidente. Para dar continuidade ao concurso, a União terá de contratar uma outra empresa organizadora. Em outra ação contra a FUNRIO, o Ministério Público pede que a instituição devolva o dinheiro das inscrições aos candidatos. Na sede da FUNRIO, que funciona neste hospital público na zona norte da cidade, ninguém quis se pronunciar. Enquanto não sai uma decisão judicial, os postos da Polícia Rodoviária Federal em todo o país estão assim, praticamente vazios. Agora estamos no início da Via Dutra, que liga o Rio a São Paulo, uma das rodovias mais movimentadas do país. Aqui, o motorista trafega sem que haja qualquer fiscalização, exatamente por falta de pessoal e de equipamentos. Há um prejuízo, primeiro, para a União, porque há um aumento, né, no pagamento de diárias de policiais rodoviários, né, e há um prejuízo à própria coletividade, no sentido de que não tem a segurança adequada nas estradas por conta de falta de efetivo. Depois das denúncias, a Polícia Rodoviária Federal rescindiu o contrato com a FUNRIO. O Ministério Público Federal no Amazonas enviou recomendação ao Instituto Municipal de Planejamento Urbano para que mais de 2.000 ambulantes não sejam instalados no Porto de Manaus. O local foi tombado como patrimônio nacional em 1987. O MPF pediu também que sejam enviados projetos a respeito da construção de um local definitivo para todos esses vendedores, que foram retirados de áreas do centro da cidade. Em Goiás, a Justiça acatou o pedido do Ministério Público Federal e acabou com o limite de idade em concurso para controlador de tráfego aéreo da Aeronáutica. O processo seletivo limitava a inscrição de candidatos com idade até 25 anos. Agora, a Aeronáutica vai ter 30 dias para abrir novas inscrições para o processo seletivo. O Ministério Público Federal em Rondônia fez um alerta aos cartórios para que façam o registro civil de índios. No estado, tem se tornado comum a recusa em emitir certidões de nascimento e de óbito aos indígenas. No ano passado, o Tribunal de Justiça de Rondônia atendeu a um pedido do MPF e obrigou a emissão dos documentos. Ainda assim, alguns cartórios não seguem a determinação. Para o MPF, a resistência restringe o direito dos povos indígenas em manter suas tradições e costumes. Veja a seguir. Já está no ar o novo site da Procuradoria-Geral da República. E mais, em Brasília, o Ministério Público Federal pede na Justiça que a área próxima ao Parque Nacional não seja destinada a plano de assentamento agrário.